Oi, olá pessoal! Esta é a aula dos pronomes, então, dos pronomes demonstrativos. Vamos lá para os pronomes demonstrativos em português. Vejam, demonstrativo é como demonstrar ou mostrar, é como apontar alguma coisa, né? Para mostrar alguma coisa. Então, os pronomes demonstrativos em português, nós vamos ter, então, 3 pronomes, tá? Tudo bem que o primeiro, na linguagem informal, a tendência é de ser menos usado, tá? O segundo é o mais frequente aqui na linguagem informal. Nós temos 3 pronomes, né, na língua portuguesa: este, esse e aquele, tá? Então são 3 pronomes. Quando que a gente usa esses pronomes? Então o este, a regra gramatical, é que eu uso para falar de coisas que estão muito juntas comigo, junto de quem fala, na minha mão em geral, ou junto, né, com quem fala. Esse, em geral, é para perto de quem fala, para mostrar, para se referir a objetos que estão próximos de quem fala, tá? Objetos e também pessoas, tá? Aquele refere-se a algo que está longe, tem uma distância, então, longe de quem fala, certo? Então, este, esse e aquele, tá? Muito bem, então aqui nós temos um desenho para ficar um pouco mais fácil, né, de identificar. Eu costumo dizer, então, este aqui, né, este aqui, então vejam que aqui imagine que é uma pessoa e aqui um objeto, então está muito próximo. Esse aqui, um pouquinho mais próximo, né, mas não propriamente junto, um pouco mais próximo. Aquele ali ou aquele lá. Aquele ali tem um pouco de distância, aquele lá está muito mais distante, tá? Então tem essa diferença com relação à localização, né, espacial aqui, mais próximo, um pouquinho mais distante e muito mais distante, tá? Ótimo. Esses pronomes demonstrativos, observem que eles são usados com substantivos, eles são usados com outras palavras que vêm depois. Então eles precisam combinar masculino ou feminino, singular ou plural com a palavra a quem ou a que eles estão se referindo, tá? Então, por exemplo, eu vou dizer este, esta, quando é feminino, né? Então, este carro, esta casa, estes carros, estas casas, por exemplo, né? Eu posso dizer também esse carro, essa casa, esses carros, essas casas, ou aquele carro lá longe, aquele carro, aquela casa, aqueles carros e aquelas casas. Então observe que esses pronomes precisam combinar, né? Muita atenção aí, por exemplo, quem fala inglês, em inglês, esses 2 pronomes aqui, este e esse, é como this, né? Tem this and that, né? Mas também em inglês existe a forma do plural, né? Mas veja que em português nós fazemos essa distinção entre muito perto, mais ou menos, e um pouco mais longe ou muito longe. Nós temos 3 formas diferentes. Como eu já falei, a tendência é usar na fala, na oralidade, no dia a dia, no cotidiano, a tendência é usar mais esse e usar menos ou não usar este, tá? Na escrita eles são bem importantes, na escrita temos que usar os 3, tá? A escrita formal, né? Pelo menos na escrita formal. Vamos a alguns exemplos? Então, acompanhem comigo a leitura. Este caderno aqui, quando ele está na minha mão, né? Este caderno aqui. Esta caneta aqui. Estes cadernos aqui. Estas canetas aqui. Nós queremos fazer aqui uma observação, porque vejam,
caderno, masculino singular. Caneta, feminino singular. Agora aqui cadernos é plural, então eu preciso também colocar o pronome demonstrativo no plural. Sempre tem que colocar, tem que fazer, bonitinho assim, né? Estas canetas aqui, tá? É assim que nós falamos em português e também escrevemos. Vejam o esse caderno aí, essa caneta aí, esses cadernos aí, essas canetas aí. Aí porque estão meio próximas, né? Ok? Depois, aquele caderno ali, aquela caneta lá, aqueles cadernos ali, aquelas canetas lá, quando tem uma ideia de distância, certo? Muito bem. Vamos lá. Temos ainda outros usos, vamos apenas apresentar como um exemplo aqui para vocês. Nós temos este caderno aqui, né? Esta caneta aqui, estes cadernos aqui, estas canetas aqui, quando depois eu tenho a palavra. Mas se eu tenho alguma coisa na minha mão, eu tenho alguma coisa na minha mão, como esse exemplo aqui. Eu posso dizer isto, com o no final. Isto aqui é bom para dor de cabeça. Mas eu não falo o nome dessa coisa, desse objeto, desse medicamento. Eu não falo o nome. Eu uso isto, porque o isto está no lugar, substitui uma palavra. Não é necessário falar errado, dizer isto medicamento, está errado. Aí tenho que dizer isto, certo? Se está perto de mim aqui, eu digo, esse medicamento. Eu posso dizer isso é bom para dor de cabeça. Ou ainda tem a possibilidade do aquilo é bom para dor de cabeça. Tá? Mas daí vejam que muda aqui, muda para o no final. Ele substitui a coisa, o objeto do que eu estou falando. E o isto, isso e aquilo nós só usamos para substituir objetos e não pessoas, tá? Por outro lado, eu posso dizer essa, eu posso dizer essa professora, eu posso dizer, então com esse, essa, esses, essas, posso falar também com pessoas, mas quando eu estou me referindo a isto, então eu substituo, está no lugar, tá? Então a pessoa que fala está mostrando um medicamento bom para dor de cabeça, por exemplo, né? E aí vem o isto, tá? Aqui também tem o isso aqui é bom para dor de cabeça, isso aí é bom para dor de cabeça, tá? Vejam que eu não posso dizer isso medicamento, não. Tá? Não posso. Então, o isso está substituindo aqui o objeto. Aquilo ali é bom para dor de cabeça, aquilo lá é bom para dor de cabeça. Muito bem? Muita atenção, porque em várias línguas não tem essa forma aqui com o no final, essa forma que substitui, né? Em geral tem o aquele, aquela, aqueles, aquelas, mas não tem o aquilo, tá? Então, aqui, esse caderno aqui, mais informal, e esse caderno aí, e aquele caderno ali ou lá. Então, aqui você usa o caderno depois. Para concluir, gostaria de fazer uma observação. Vejam que o pronome isso, que eu posso dizer, isso é bom para dor de cabeça, eu estou me referindo, né, mostrando o medicamento. Mas também existe essa palavra isso, que nós usamos com a ideia de sim, tá? Então imagine uma situação, alguém está falando com você, lá, 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 e você, isso significa sim, sim, como ok, está bem, está certo. Então isso também pode ser usado no lugar de sim, será a mesma coisa que sim. Mas também isso pode ser, estou substituindo aqui um objeto.
Olha, vamos lá, vamos fazer os exercícios que é para fixar, tá? Esse é um tópico bastante difícil da língua portuguesa, tá? Mas é isso, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais!